E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados e lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. O trechinho que eu escolhi. E vamos falar do Siddhartha Gautama na palestra de hoje. Então, vou começar um pouquinho contando a história dele, né, de uma forma mais sucinta e da forma que eu entendi, porque dentre as pesquisas surgiam pedaços da história que eu senti que é muito ponto de vista, né, tipo aquela coisa da crença e de querer fantasiar muita coisa. Então, vou citar esses trechos, aí vamos tentar dar uma pincelada na entrada do budismo e tentar associar isso com o nosso mundo hoje. Então, começando, a Siddhartha Gautama, ele veio para a Terra, né, através de um nobre, junto da sua esposa, que na época estavam tentando ter um filho, e a intenção do rei na época era ter um herdeiro homem para ele justamente conseguir passar o reino dele para o filho, né? Só que isso não estava sendo possível, eles não estavam conseguindo, e um certo dia, né, a esposa desse nobre rei, ela teve um sonho com o que ela dizia ser um elefante branco. Aí alguns falavam que eles tinham 6 chifres de marfim, outros que eles tinham outras características, uma aura em volta, né, tudo relacionado às crenças do povo hindu da época, né. Então ela teve esse sonho com esse elefante branco e naquele momento foi entendido que ela estava grávida e o filho contido dentro ali do ventre da mulher era um ser muito elevado e prometido a coisas maravilhosas, né, que estavam por vir aí no futuro dele. Então, um tempo se passou, ela, né, pariu essa criança e logo quando ela pariu, né, teve um sacerdote que eles chamaram para ver a criança e segundo, né, algumas pesquisas dizem que esse sacerdote ao ver a criança, né, percebeu uma aura muito diferente nela, né, por ser um ser diferenciado, e ele ficou aos prantos e o rei e a sua esposa, a rainha, eles ficaram um pouco preocupados, né, pela reação desse sacerdote e questionaram a ele, né, porque ele estava daquele jeito por ver um bebê recém-nascido. E ele disse que essa criança seria um ser muito especial e está, como que é a palavra? Está destinado a liderar, né, grandes multidões. E isso poderia ser tanto seguindo a linhagem do rei, né, herdando o trono e todo o reino do pai dele, ou se ele realmente fosse buscar o caminho da verdade, que foi o que aconteceu, ele lideraria aí essa nova forma de pensar e essa nova filosofia que dominaria, né, toda aquela região na época e futuramente. Então, sabendo disso, o pai dele, ele confinou, né, literalmente o filho dele dentro dos muros do seu reino e contendo ele de todo tipo de sofrimento possível para que ele não evoluísse essa ideia e a questão toda
triste da nossa realidade, para justamente ele ter esse despertar e a vontade de conseguir de ir atrás da verdadeira verdade, né? Assim podemos dizer. Então, ele cresceu num ambiente fechado, onde tudo era perfeito, todas as pessoas eram maravilhosas e estava tudo bonito. E ele chegou na época de escolher a sua esposa, ele chegou a casar, né? É uma parte da história que eles contam dos 3 reinos, dos 3 palácios que foi dado a ele junto com a sua esposa. Aí diz que era um para épocas de chuva, outros para épocas ensolaradas e outros para épocas de inverno. E eles tiveram um filho, né? E por volta dos seus 30 anos ele saiu dos muros do reino do pai dele, né? Sem a vigia, né? De um soldado, não sei como é que ele chamava na época. E ele se deparou com um velho, né? Muito velho, doente, outras pessoas que estavam extremamente doentes. E isso preocupou ele, porque ele nunca tinha visto aquilo na vida dele. E isso meio que instigou muito e fez ele refletir, né, a questão sobre as questões básicas da vida, né, e ficou muito preocupado porque ele se deu conta de que um dia aquilo ia acontecer com ele, né? Então ele voltou lá pro quarto dele, pro castelo, pro palácio, e começou a se questionar, e aí algumas histórias contam que ele meio que teve um despertar, e outras dizem que ele simplesmente só decidiu ir buscar a verdade por vontade própria, assim, né? Mas aí, pensando, questionando esse ponto em específico, a gente pode até trazer uma questão espiritual junto, né? De que alguém ali deu um empurrãozinho para ele conseguir seguir esse caminho de fato, porque foi uma decisão, me colocando ali no lugar dele, bem difícil, né? Largar tudo para trás, inclusive esposa e filho. Então, acho que praticamente com certeza teve algum ser ali influenciando ele a seguir esse caminho pelo nível de importância daquilo que ele estava para descobrir, né? Então, o Siddhartha decidiu sair do palácio, fugiu, e ele começou a sua jornada em busca da verdade. Logo quando ele saiu, ele encontrou com um velho, um senhor, né, dentre os outros idosos doentes que haviam na região. Ele se deparou com o que chamou a atenção dele, que ele aparentava ser um sem teto ali, né, um mendigo ali na região, mas ele tinha uma postura ali, uma postura plena, né, tranquila, relaxada. E ele questionou isso, ele foi falar com ele, né? E aí ele se deparou com um dos monges da época, as setas, isso. Desses monges ascetas, os monges da época, e ele perguntou, né, como que ele estava fazendo aquilo, como que ele chegou nesse nível, né? E ele falou que não sei se podemos falar uma doutrina que ele segue em relação àquilo, uma filosofia de vida, que é justamente você se livrar de todos os seus bens terrenos a fim de procurar uma verdade maior ou algo maior, para você conseguir se desprender daqui e conseguir atingir um nível superior, né? Você se desprender da matéria e conseguir atingir a verdadeira felicidade. E nisso, o Siddhartha, né, se influenciou por essa forma de pensar e se desfez de todos os seus bens, mudou as suas vestes e começou a seguir esse caminho e começou a meditar.
Minto. E aí ele foi buscar um mestre para ele aprender esses tipos de ensinamentos. E no primeiro mestre ele aprendeu a técnica da meditação. E ele começou a fazer essa técnica tão perfeitamente que até os outros monges começaram a questionar, né, sobre ele, quem que ele era. Ele começou a chamar um pouco de atenção pelo nível de perfeição que ele dominava as técnicas. Então ele dominou a primeira técnica, na qual ele fazia esse despreendimento, né, do eu dele aqui do plano físico. E não satisfeito, ele foi atrás de um outro mestre, na qual ensinou outras técnicas de meditação. Esse segundo mestre, se não me engano, já era um dos monges mestres dos ascetas. E quando ele entrou nesse grupo, né, dos ascetas, para praticar junto com eles as técnicas de meditações e os mantras, ele começou o tão conhecido período do jejum de 6 anos. Feito isso, ele passou todo esse tempo, né, meditando e fazendo esses jejuns e colocando o corpo físico dele literalmente ao extremo, né, justamente para forçar esse despreendimento dele da matéria. Só que começou a chegar a um nível de que ele viu que esse jejum já não estava fazendo tão bem quanto fez no começo, né? Ele estava começando a se sentir muito fraco a ponto de não conseguir andar, ou a questão do raciocínio começou a ser influenciada também. E foi quando, e aí também nas pesquisas teve outros pontos, mas diz que uma camponesa, né, trouxe um alimento para ele e ele comeu, quebrando o jejum e também fazendo com que os outros monges ascetas começassem a questionar ele e achando que ele tinha desistido, né, pelo fato dele ter quebrado esse período de jejum. Feito isso, ele começou a refletir sobre essa questão dos extremos e daí ele, do meu ponto de vista, ele começou a ter a partir desse ponto, eu acho que ele começou a desenvolver a questão do início ali do eu dele como Buda. Porque foi a partir desse ponto que ele começou a perceber que os extremos não são tão bons quanto eles parecem. Talvez no começo faça um efeito maior, mas foi ali que ele começou a aprender a ter um equilíbrio entre os extremos, né, que ele chama do caminho do meio, né? Então, ele teve essa percepção e, feito isso, ele foi meditar na tão dita e famosa figueira, né, que é a figueira conhecida como Bodhi, se não me engano o nome dela. E ele fez a meditação dele ali, né, nas pesquisas que eu fiz, se não me engano, por volta de 7 semanas, né, fora esse período anterior dele de meditação. E nesse período ele, um belo dia, né, ele entrou na meditação e nessa meditação ele atingiu um nível um pouco mais profundo e ali quando ele acordasse ele já não seria mais o mesmo, né, ele já viria como um despertar mais profundo e viria como o grande Buda. Feito isso, ele despertou, ele começou a ter as lembranças de outras vidas, ele começou a entender tudo aquilo e baseado naquilo e todas as meditações, ele tomou a decisão de continuar com esse caminho de busca pela verdade, mas começando a agir não como mestre, mas começou a ajudar outras pessoas a atingir aquele nível também. Então, a partir dali, ele começou a influenciar outras pessoas. E aí teve 2 pontos de vista a partir desse ponto que eu achei interessante. Um foi que um ponto fala que
ele foi simplesmente falando, né, disseminando essa ideia, essas técnicas de meditação, e ensinando as pessoas, e isso, pelo fato de não ter sido algo forçado, isso foi passando de pessoa para pessoa de uma forma mais sutil, né? Então, por não ser algo forçado, as pessoas foram aderindo de uma forma mais amorosa, talvez, e isso começou a disseminar por si só. E um outro, também que para mim faz um pouco de sentido, foi que ele sabia que aquilo não seria qualquer pessoa que poderia aderir àquele tipo de técnico, aquele tipo de pensamento. Não eram todo mundo que poderia aceitar, né, tranquilamente. Então ele foi no seu antigo monastério, né, dos ascetas, e passou esse conhecimento para os monges ali daquele monastério. E mesmo depois que eles, né, julgaram ele por ter quebrado o jejum, na hora que o Siddhartha, já não tão Siddhartha, mais Buda, entrou no monastério, eles perceberam que ele já era uma pessoa diferente. Então, eles o aceitaram como professor daquele novo despertar, né, daquelas novas formas de pensar e filosofia, que a partir dali ele começou a criar as ideias do budismo e as suas 4 principais verdades, que a primeira é a dukkha, né, a verdade do sofrimento, a segunda, o samudaya, a verdade da origem do sofrimento, o nirodha, a verdade do cessar do sofrimento, e o número 4, a verdade do caminho que conduz à cessação do sofrimento, que é um nobre caminho óctuplo. Que aí, detalhando aqui, só para ficar bonitinho, ele inclui a visão correta, aspiração correta, fala correta, ação correta, esforço correto, atenção plena correta, concentração correta. E ao compreender e praticar as 4 verdades no caminho óbvio, os budistas buscaram alcançar essa mesma iluminação. Essas 4 verdades, resumindo assim, bem mais, de uma forma mais popular, acho que é muito mais sobre a gente se conscientizar do que de fato é a vida, né? Uma coisa que eu achei um pouco forte dessas lições no início do budismo foi que elas meio que se basearam no sofrimento, né? Então, foi da onde tudo isso começou e se originou. E eu acho que é uma das que mais faz sentido para nós, porque nessas 4 leis, uma fala para a gente tomar uma consciência de que a vida nem tudo são flores e que a gente vai sofrer aqui e meio que tá tudo bem, a gente precisa lidar com isso. A outra é a gente ter uma percepção do que está ao nosso redor em relação a vícios, em relação as distrações, né? Tudo que vai nos distrair para deixarmos de seguir esse caminho. A terceira é justamente a que fala para a gente se livrar dessas distrações, né? Para a gente conseguir alcançar essa iluminação. E o quarto, que é esse caminho nobre óctuplo, que são todos os passos que nós devemos seguir para conseguir de fato alcançar essa iluminação. E, bom, feito isso, ele deu início aí ao budismo, né? No final de sua vida aí ele voltou para o palácio, encontrou com a família dele novamente, né? Dizem, pelas algumas pesquisas que eu fiz, que o filho dele virou um monge budista, e aos 80 anos ele desencarnou. Então, feito isso, a gente termina, né, a questão da história do Siddhartha, e eu queria entrar um pouquinho na questão do budismo e dessas leis, né, tentar trazer um pouco para a nossa realidade hoje. Então, pelas pesquisas que eu fiz, o budismo ele teve certas
miscigenações também na época, né? Teve um pouco ali da mistura com outras culturas, um pouco da cultura da China, um pouco da cultura do Japão e de outros países, no qual se originaram outros tipos de budismo, né? E chegou num ponto também que ele acabou cruzando com a questão da nossa tecnologia, da parte medicinal, né? Onde também há pesquisas feitas em pessoas que praticam a filosofia do budismo e fazem as meditações, e essas pessoas têm uma forte tendência, não sei a palavra exata, mas a ter um córtex, o pré-frontal, né, que é um dos mais importantes e um dos mais afetados para quem pratica esse tipo de meditação, diz ele ser um pouco mais robusto, não sei se é essa a palavra, mas ele se desenvolve melhor por conta das práticas de meditação. Então isso é algo comprovado, né? Então, bom, acho que é isso. Podemos abrir para as perguntas e discussões. Obrigado pela palestra, Léo. Eu acho muito importante falar a respeito do budismo, tendo em vista o que o budismo virou hoje em dia, sabe? Porque existe, como você falou, vários tipos de budismo. Quase nenhum é tão igual o de Siddhartha Gautama. Exatamente. Tudo que ele ensinou meio que foi virando outras coisas, né? Eu acho que o único livro assim que eu conheço que se aproxima mais assim é daquele o Dhammapada, né? Que é o livro que, se eu não me engano, quem escreveu foi o primo de Buda, né? Eu acho, não tenho certeza, não esqueci já. Mas antes de eu falar a respeito das reflexões, eu queria que, se você conseguir, não sei se tem essa informação, a me falar mais a fundo a respeito do jejum, dos 6 anos de jejum. Porque a visão que nós temos de jejum, algumas pessoas, é realmente ficar sem comer, né? Por muito tempo. Tipo, Jesus jejuou por 40 dias no deserto, ou seja, ficou 40 dias sem comer, né? E às vezes não é isso, né? O jejum é só uma forma, às vezes, de comer menos, né? Não realmente ficar sem comer, né? E como que era esse jejum dele, você sabe como foi? Então, por conta de ser fontes diferentes, cada um acaba falando uma coisa. Mas, do que eu peguei, assim, de um pouco de cada um, e também acabei conversando um pouco com o Alcim em relação a isso também, justamente porque eu tive essa curiosidade, porque eu fiquei tipo, mano, não é possível que ainda um ser humano consiga ficar 6 anos sem se alimentar, entendeu? Não faz sentido. Mas, apesar isso não fazer sentido, a gente já tem uma certa ciência de que ele era um ser diferenciado, assim como Jesus era, e ele de fato ficou os 40 dias em jejum no deserto. Mas ele tinha um corpo preparado para aquilo. Porém, o Siddhartha, ele fazia não sei o tipo específico de jejum que ele fazia, mas ele era um nível um pouco mais punk, assim. Ele literalmente chegava num nível de ficar com aspectos assim raquíticos por conta de alimento. Então ele colocava literalmente o corpo físico dele ao extremo, assim. Então, assim, se formos considerar essas informações, tipo, o jejum dele era tipo pouca água, poucas frutas ali, acho que do local mesmo que ele estava, justamente só para o corpo ter o limite do limite ali para ele poder sobreviver. Porque em algumas pesquisas eles até falam de autoflagelamento, mas não que ele se batia para se machucar, mas o autoflagelamento dele colocar o corpo dele numa situação de tortura, entendeu? Então, assim, exatamente a informação não tenho, mas baseado nessas pesquisas e um pouco do que eu conversei com o Alci, o que a gente pode tirar a conclusão é isso. Ele literalmente colocava o corpo físico dele ao extremo, e o que até, assim, é difícil, mas faz um pouco de sentido, né? Levando em consideração o nível de iluminação que ele chegou ali. Ele precisava ter um controle mental e um controle do próprio corpo
Sim. Então acho que aquilo era algo que ele sentiu que ele precisava fazer. Então a partir disso ele conseguiu ter o controle total ali do corpo. Então talvez com esse controle total e esse estado mental mais elevado, ele fez com que o corpo dele precisasse de menos condimentos, menos vitaminas para conseguir sobreviver e seguir com a sua meditação naquele ponto. Então, acho que a gente pode seguir um pouco nessa linha. Entendi. Eu acho importante saber isso porque até a história de Siddhartha Gautama tá muito... Quando eu pego às vezes para ver, sei lá, um filme. Tem um filme lá que chama O Pequeno Buda? Acho que é O Pequeno Eu Buda. acho que é o Pequeno Que Buda. conta a história das 3 crianças lá, os monges tibetanos queriam saber em quem um tal mestre lá iria encarnar, né? Porque viu que ia nascer, tinha 3 crianças que ele poderia ter reencarnado. E só que aí durante o filme vai mostrando a história de Siddhartha, né? Porque as 3 crianças tiveram que estudar a história de Siddhartha. Mas nossa, até a história do filme é muito exagerado, sabe? Falar tipo, Então, Siddhartha nasceu, ele já nasceu, ele falou alguma frase assim pra mãe, sabe? Mó bonito, bebezinho ainda. Aí ele já saiu andando assim, bebezinho, e onde ele pisava nasciam pétalas de flores. E aí os animais vieram recebê-lo. é muito apaixonado, né? Aquela muito questão apaixonado. a gente volta naquela questão da religiosidade, de venerar ele como um ser maior. Como Não que ele não Deus, né? seja, mas a gente precisa colocar um pouco o factual na nossa realidade, né? Então, Sim. comparando com as pesquisas, a gente pode tirar essa conclusão, né? Dentro do possível físico e sabendo um pouquinho ali que o espiritual também afeta. Então a gente consegue balancear isso. Sim. E uma reflexão que eu tive também a respeito desse jejum é que muitas pessoas falam aquilo, né? Que tipo, uma pessoa não pode tentar dar um conselho de alguma coisa se ela sendo que ela não passou por aquela coisa, né? Então algumas pessoas podem até pensar, caramba, como que Buda pode tentar falar a respeito do sofrimento, coisa assim, sendo que ele nem passou direito por isso, sabe? Ele era um príncipe. Pô, nossa, a história dele é triste pra caramba. Eu falando, você tá maluco. Então, esse lado extremo que ele teve, de levar aquela filosofia ao extremo, eu acho que foi o que deu como que fala, a superioridade para ele poder falar desse assunto de sofrimento, né? Porque ele realmente passou pela fome, né? Ele passou pela questão daquele envelhecimento, que ele ficou todo barbudo naquele tempo, né? Então ele passou por aquilo para ele saber do que ele estava falando, né? Ele não estava só inventando na cabeça. A fome, dor, a falta de sono, porque também tem alguns momentos a questão dele ficar muitos dias sem dormir por conta da meditação, né? Ele ficava vários dias recitando mantra. A questão dele ter abandonado a própria família e toda a parte luxuosa que ele tinha quando ele era mais jovem, ter abandonado a mulher e filho. Imagina o peso na época, tipo, vou abandonar minha família pra virar, sei lá. Tá ligado? Então, esse aí sofreu, mas é o Buda, né? Então, não tem nem como julgar. Léo, obrigado pela palestra. É muito interessante o tema Siddhartha Gautama, porque a gente trazer para o canal porque muitas pessoas não conhecem, né? A gente que é do Ocidente está mais acostumado sempre com a história de Jesus, tudo que é relacionado ao cristianismo. Hoje também com o espiritismo, né? Mas falam muito pouco sobre a história das culturas orientais, né? O hinduísmo, agora o Daniel trouxe do hinduísmo, né? Agora você trouxe de Siddhartha Gautama também, o precursor do budismo, por mais que ele não tenha codificado uma religião. Mas é interessante, já também adentrando no tema que vocês estavam, sobre religiosidade, né? Sobre o fato das pessoas, se é que existe essa palavra, religiosiarem, deixar tudo, transformar em religião, assim, um aspecto muito, como é que eu posso falar? Transformar sempre uma filosofia numa forma de doutrina. Uma forma de doutrina, sempre algo que você precisa tipo seguir. De veneração. É sempre a coisa, se você não seguir, você vai morrer. Se você não seguir, você vai pro inferno. Se você não seguir, você não vai alcançar a iluminação, no caso do budismo. Ou você faz, ou você... E aí já quebra tudo que ele tinha
ensinado na questão da filosofia, que é justamente ter o equilíbrio, né? Então, é a base da filosofia, do conhecimento que ele adquiriu no período de meditação, é ter justamente o equilíbrio, é o caminho do meio, nunca os extremos. Aí no decorrer dos anos, aí, a mistura com outras culturas, outras formas de pensar, e a péssima mania do ser humano transformar tudo em panelinha, né? Sim. E aí, tipo assim, dá pra perceber até das histórias que contam, e assim, eu até queria entender se você tem alguma informação nesse sentido, porque parece que sempre que vem algum mestre para a Terra, obviamente o mais famoso é Jesus, mas assim, se você for ver, os outros também conhecem, que aconteceram isso também, que é um aspecto meio que messiânico, assim, sabe? Tipo assim, de, tal mestre veio para fazer a redenção da Terra, dos seres humanos e tudo mais. E, tipo assim, tem alguns rumores, assim, que tinham uma coisa, assim, meio que por trás também de Siddhartha Gautama, que iria, umas histórias, tipo, já tinha umas promessas de que ia vir um mestre que ia ajudar as pessoas a se libertarem, encontrarem, sei lá, Deus ou algo superior. Você sabe dizer algo a respeito disso? Eu vi pouco, não foram muitos lugares que trouxeram a questão de uma profecia, né, de que algo maior estava por vir. Comparado, por exemplo, com Jesus, de que já meio que era algo, né, que estava por vir, né, a vinda do Messias, a vinda do profeta que vai libertar a gente. O Buda, eu acho que não teve muito isso, foi justamente um ser, talvez ali um ser humano, entre aspas, normal, só que com uma alma elevada. Vamos dizer que, tipo, não sei, tá? Tô voz da minha cabeça. Que a alma dele seria um ser diamante, no qual a gente fala nas palestras, em algumas conversas. E esse ser diamante não se permitiu levar pelas distrações aqui da Terra. E ele alcançou ao nível búdico, né? O Buda não é um ser, né? Um nível de um estado, né? Um estado de ser. Então, eu acho que não foi algo prometido, não foi nada muito em relação à vinda do profeta ou alguma profecia. Eu vi pouco disso, e o pouco que eu vi não me soou verdade. Acho que foi mais a questão da pessoa acreditar que era porque ele era um ser elevado. E eles colocam automaticamente ele numa posição de profeta. Então, acho que a questão do Siddhartha foi algo meio que ele realmente abriu mão de tudo e se elevou. E aí ele conseguiu atingir esse estado búdico e virou o que foi e é hoje, né, para a Terra. E as pessoas que seguem o budismo, ou se dizem budistas, muitas delas veem Buda como Deus? Tipo, Deus Buda? Então, aí tem a questão da evolução do budismo naquela época. Eu senti muito isso quando eu fui ver a questão do budismo na atualidade. Porque naquela época eles realmente viam ele como um ser superior, por ele ter alcançado aquele nível, mas eles não viam ele como um deus, né? Mas com a evolução do budismo e a miscigenação com outras culturas, outras religiões, e virou budismo de não sei o que, budismo de não sei o que lá, eu acho que tem algumas panelas do budismo que acabam endeusando ele, né? E esquecem a base, né? As filosofias básicas dele e o equilíbrio. Então, acho que sim, tem algumas que fazem, mas também tem outras que acabam, apesar da miscigenação, né, das ideias, eles acabam mantendo ele apenas como o que alcançou a dominação. Entendi, obrigado. Bom, obrigado pela palestra, Léo. Acho que você trouxe bem profundo, assim. Eu queria saber, assim, a história do Buda em si eu conhecia, né, mas eu não entendia, acho que o objetivo principal dele, que agora eu entendi que seria mais, basicamente, resolver a questão do sofrimento. E eu concordo com você que, né, posso estar errado também, né, mas eu concordo que ele não veio planejado, assim, de muitos anos, com uma missão. Assim, espiritualmente acredito que ele veio, mas não era de ter várias profecias antes dele vir. Eu também acredito que isso é muito exagero proposital para enaltecer
como se ele fosse um ser divino, coisa assim. Mas até o Alci nos conta que ele é um dos poucos que nós pode fazer como se fosse o que ele realmente era um ser igual nós, né? Na questão da evolução espiritual, ele realmente evoluiu através da humanidade. Não é que nem Jesus que pegou elétrons, seres de fora. Ele era realmente humano. Tanto que se parar para pensar, não veio só ele, né? Na época dele, acho que foi mais ou menos 500 antes de Cristo, veio Lao Tse, veio o próprio Buda, veio Confúcio, Sócrates, Platão. Todos eles vieram na mesma época, como se fosse um conjunto de seres que veio, como você diz, a primeira o quê? Primeira grande revelação, né? A primeira revelação. Eles vieram com essa missão de dar um grande salto na humanidade daquela época. Bom, eu tenho uma pergunta aqui, que quem souber responder. Vocês sabem quem que eram os ascetas? Eles eram do hinduísmo? Pelo que eu entendi, esses ascetas eram monges, não aqueles, né? Segundo o Alci falou, né, na época eles não eram tão higienizados igual os monges hoje. Mas eles têm uma influência do hinduísmo da época, sim, né? Da Índia, não é o Índia, o Anciente, a Índia antiga, né? Tinha bastante a influência da questão do próprio hinduísmo e eles vieram disso. Então eles tinham essa filosofia, né, que deu início à reflexão do Siddhartha, que é justamente você se abster das coisas materiais, físicas, tudo aquilo que distrai você. E eles também tinham aquela característica, né, de ainda, né, serem sujos, de morarem na rua, todas essas questões, né, de aparentar como um mendigo. Mas a filosofia deles eu achei interessante, porque eles, como grupo, eles também faziam isso, tipo, no meio da rua, assim. Então, eles iam em grupos, pegavam um local e ficavam recitando os mantras ali. Entendi. Então, eu acho que, basicamente, o budismo é realmente uma evolução do hindu, né? Porque, como eu expliquei na última palestra, tudo que nós entende hoje do hinduísmo é o que estava nos Vedas, basicamente nos Upanishads, que explicava a parte filosófica. Então, já explicava a questão da centelha divina e dos mantras. Então, basicamente, eles seguiam isso, só que estavam seguindo pelo extremo, né? E o Buda veio, basicamente, para ajudar na questão do sofrimento e do equilíbrio, que era esse extremo que ele tinha, né? Pegou o extremo do hinduísmo aí, desses ascetas, e isso criou o caminho do meio, né? Eu gostei muito desse nome, o caminho do meio. A fim de achar esse equilíbrio, né? E faz total sentido. Bom, Eu acho muito lindo o viver da filosofia, sabe? Porque tem umas histórias, é porque eu não lembro direito dessa história. Eu lembro do significado da história, mas eu não lembro direito a história em si. Mas que tinham lá vários monges meditando, né? E junto com o Buda mesmo, né? E só que eles estavam assim no meio de uma floresta, não sei onde eles estavam, são vários monges meditando. E nisso chegou uma pessoa, é aí que eu não lembro direito, eu não lembro se essa pessoa era só um homem, assim, ignorante, ou se ele era um ladrão, uma coisa assim. Mas ele chegou e meio que xingou todos aqueles monges, sabe? Falando que, eles são tudo doidos, não sabe o que eles estão fazendo. Sim, falou muito mal, assim, né? E meio que acabou com o momento de meditação deles ali. E depois, mais pra frente, esse cara veio a se arrepender, sabe? Porque ele percebeu que ele estava errado, né? E nisso ele foi se desculpar com o Siddhartha. E aí quando ele vai se desculpar, o Siddhartha fala, não, mas na verdade, não precisa se desculpar. Na verdade, eu te agradeço, porque quando você fez aquilo, você conseguiu fazer o quanto de paz que existe em mim, por eu não ter me estressado com o que você fez, e o tanto de raiva que existe nos discípulos que estavam lá, porque eles sim se estressaram, sabe? Então foi um aprendizado para todo mundo. Então eu acho isso muito lindo da filosofia budista, sabe? Eles passam, você vê que não é uma disciplina, não é uma doutrina, né? Eles estão realmente vivendo a vida como um aprendizado. Né? Exatamente. Pegam tudo aquilo que tem de sofrimento e todos aqueles
sentimentos negativos, né, de fato, né, a questão da raiva, o sofrer, ou a tristeza, e transformam isso numa reflexão, só que eles colocam isso ao extremo, né? Extremo não no extremo ruim, né, mas eles colocam isso no extremo a ponto de conseguirem compreender, que a gente entra, acho que na questão da primeira das 4 leis, né, que ele cria, que é você justamente se falar assim, mano, é isso, a vida é isso, eu tô aqui pra isso, vai ter sofrimento, vai ter tristeza, e eu tenho que lidar com isso da melhor maneira possível. E aí tem até uma coisa que eu achei interessante também que eu vi, que tem que eles chamam do sorriso eterno. Que dizem que depois que o Siddhartha ele alcançou esse nível búdico, né, ele sempre tinha era um sorriso constante que ele tinha no rosto, por conta, talvez pela paz que ele tenha atingido, né? Então, justamente ele conseguiu alcançar esse equilíbrio, né, com todas as coisas boas e ruins daqui dessa vida carnal, né, e com isso ele não se abalava, né, então, assim como se disse, o cara chegou lá, xingou todo mundo, tirou o equilíbrio de quem não estava equilibrado, né, totalmente. E é o que ele falou, justamente você contou, né, que ele se deu conta de que ele tá tão em paz com ele mesmo que ele não se abalou pelas palavras desse homem, né? E ensinou os outros monges justamente a falar, tipo, ó, eu tô meditando aqui, mas eu vou precisar de mais uns anos de meditação ainda, porque eu não alcancei essa paz ainda não. Você se estressou com isso? Tá errado. O cara lá xinga os monges, pô, atrapalhou aqui. É bem isso mesmo. E uma pergunta também, né? Esse eu não sei se você vai saber responder também, mas mais uma reflexão que eu estava tendo aqui. Realmente o budismo foi uma grande filosofia que influenciou muito até as filosofias que vieram ali da Grécia Antiga, né? Conta que até o surgimento do estoicismo, por exemplo, que é uma filosofia quase igual ao budismo, acho que é igual ao budismo, não muda quase nada. Teve influência do budismo, né? O estoicismo, o cinismo teve influência do budismo, por mais que o cinismo também já foi um negócio mais extremo, mas ainda foi. E o budismo a gente vê muito como a filosofia, só que eu queria saber se teve também muito a parte da questão espiritual, que eu falo, quero dizer, do mundo espiritual, sabe? Conta algumas histórias que eu me lembro, que eu também não tenho fonte assim, para saber se é verdade mesmo, mas que teve uma história lá que o Buda estava meditando assim, porque ele não sabia direito o que fazer, porque ele tinha chegado em todas aquelas conclusões, só que ele percebeu que ninguém ali iria querer ouvir ele, né? Porque era uma coisa nova, né? Os monges ali já estavam achando que ele tinha traído, sabe? E aí nisso conta a história que desce 2 espíritos, né? Com 2 anjos, e fala para ele, vai lá e começa a falar o que você tem que falar. E aí ele fala, mas eu vou falar, mas ninguém vai querer ouvir, sabe? Aí esses espíritos falam para ele, mas se de 300 pessoas, pelo menos uma parar para refletir, já tá bom, sabe? Porque de uma em uma você chega a algum lugar, sabe? Não tem que todo mundo ouvir, mas pelo menos um já refletiu, então já tá bom. E aí é mais a respeito desses 2 espíritos, tipo, ele teve um contato com espíritos assim, sabe? Dos lugares que eu pesquisei, eu li, não, em nenhum eles tratam a questão espiritual. Eles foram bem focados na questão da história dele, de quem ele se tornou e os níveis, né? Ele fala do nirvana, de que é um outro estado de consciência, mas eles não citam a questão espiritual. Mas, mediunidade, coisa assim. mas levando em consideração, né, o conhecimento que a gente tem dos livros que a gente já leu e entendendo um pouco do porquê estamos aqui, né? A gente pode casar as informações e justamente tirar essas conclusões. E como você falou que você viu em algum lugar desses 2 espíritos, não tenho dúvida nenhuma de que ele tinha influência externa nisso. Depois que ele atingiu certo nível, com certeza ele tinha ali
um espírito, dois ou até mais, né, ajudando ele, influenciando ele ou orientando ele, né, pós-iluminação. Assim como ele também devia ensinar a própria filosofia para outros espíritos que estavam ali ao redor, sim, com né? certeza. Talvez pelo nível que ele tenha alcançado, despertado, ele com certeza atingiu um nível ali de mediunidade também muito alto, justamente pelo estado de consciência, né? A gente sabe a importância disso, da questão da consciência, da espiritualidade, e com isso ele atingiu um certo nível de mediunidade, assim, que ele, do mesmo jeito que ele dava aula pros monges ali fisicamente, na qual eu acho que era o intuito maior dele, né, era justamente alcançar o maior número de pessoas fisicamente, mas tinha também outros espíritos ali na região que com certeza aprenderam com ele também. Sim, tem aquela também história de quando ele, antes de meditar, fala que quando ele estava para meditar lá na figueira, ele começou a ter certas visões, assim, né, de espíritos tentando atrapalhar a meditação dele, porque sabia que aquele era o momento que ele ia se iluminar. Aí conta que, chegaram as filhas de Mara, né, que Mara pra eles era demônio, e tentaram seduzir ele. Aí também vieram vários soldados ameaçando matar ele para ver se ele saía daquele momento. É verdade, a hora que você falou, eu lembrei de um pedaço que falam que na hora que ele começou a meditar na figueira, que ele estava para se despertar, teve em um dos lugares que eu li, fala que os espíritos ficaram contentes e os demônios se enfureceram, que foi quando Mara foi perturbar ele com as jovens bonitas, né, tentando distrair ele, e com visões de violência, a ponto de deixar ele assustado. Mas aí ele falou um não bem grande para eles e continuou a meditação dele. E o que eu acho legal dessa história é que, pelo que conta, o que ele falou para as filhas de Mara, né, não foi como se ele estivesse falando, vocês são só a projeção da minha cabeça, vocês não são reais. Não, ele realmente conversou com o espírito, sabe? Conversou e pelo pouco que eu vi também, ele meio que tentou educá-las de certa forma, né? Exatamente. Ele falou assim, vocês estão seguindo esse caminho errado, né? Mas se vocês iluminarem os seus corações, alguma coisa do tipo, vocês podem realmente se parecer como seres angelicais e não esses monstros, demônios que vocês estão no momento. Vocês conseguem alcançar esse nível. Ele não trata como imaginação, né? E aí eles se afastam. Isso eu acho muito legal. Mas sendo sincero, eu até acho um pouco bom que na história de Siddhartha não tenha tanta essa questão espiritual, do mundo espiritual, sabe? Porque, querendo ou não, mesmo tendo só esse pouquinho de informação do mundo espiritual, já virou toda essa religião que é hoje. Imagina se tivesse muita. Imagina se tivesse mais. Então. Eu acho que é bom por isso e também porque eu acho que fica algo mais apresentável para as pessoas que estão começando a aprender ou começando a estudar agora. Eu acho que quando uma pessoa entra em algo novo, muitas das vezes quando você entra no tema espiritual, elas acabam meio que dando um passinho para trás, sabe? Ficam um pouco assustadas. Então acho que isso tem um bom motivo também por conta disso. Bom, então agora, gente, vamos só fazer um exemplo, porque tem gente que não tem aprofundamentos, até no contato a primeira vez com Siddhartha Gautama e com a filosofia do budismo, né? Então, acho que é legal cada um contar um exemplo para nós ter noção de como colocar em prática o caminho óctuplo. Então, vamos contar um exemplo da ação correta e aí cada um de nós conta alguma história, assim, alguma coisa para deixar visível como colocar em prática. Tá, o meu exemplo, então, é que foi uma reflexão que eu tive uma vez, que eu percebi que, às vezes, ter uma ação correta ou uma ação não correta pode também estar até nas nossas reações, sabe? Porque é difícil mesmo, às vezes, quando você tá, sei lá, com algum amigo, alguma pessoa que você gosta, você dá uma patada no meio assim, sabe? Falar de um jeito que você sabe que vai machucar a pessoa, né? Então, o meu exemplo foi de uma vez que um amigo meu, ele tava me contando, todo alegre, assim, com o maior entusiasmo, de que ele tinha passado os 3 dias da Páscoa virado de bebida, que ele tinha saído com a família e nossa, ele passou os 3 dias virado e ele me contou todo alegre quanto que ele gastou com bebidas. E eu pensei, caramba,
ele tá contando isso tudo feliz, vai ser muito chato dar uma patada no meio, sabe? Quebrar ele no meio, assim. Então eu percebi que seria errado também eu agir como se fosse que concordo com aquilo, né? Então o que eu fiz foi, enquanto ele estava me contando, eu apenas reagia de uma forma como se ele estivesse me contando uma coisa trágica, né? Então ele ia contando, porque eu passei os 3 dias virados, e eu ia fazendo a reação assim, uma cara mais fechada, tipo, nossa, cara, sério? Caramba, Que sabe? trágico. Que trágico. E só de ter feito essas reações, eu percebi que ele percebeu que eu realmente não estava achando aquilo uma coisa legal, né? Eu não estava deixando Você tá- explícito, mas estava fazendo ele refletir só pela reação, né? Você estava ali como ouvinte, né, escutando de bom grado que ele estava querendo te contar aquilo, tudo aquilo que ele experienciou, mas que ao mesmo tempo você transformou aquilo num meio de reflexão para ele, porque ele viu que um amigo próximo dele não estava gostando da ação que ele teve, né? Sim, Então, se eu tivesse respondido, caramba, que legal, tal, né? Aí ele perceberia que eu estaria concordando, né? na próxima me chama, eles veem. É bem isso. Então é isso, acho que até a forma como a gente reage a algumas informações pode fazer parte do caminho óptico também. Bom, né, o que eu queria colocar é uma coisa assim, tipo, que quero trazer uma experiência assim, muito atual, né, porque nos últimos tempos, eu em especial e o Daniel temos gostado muito de se divertir, né, os nossos prazeres têm sido correr de kart, né, e interessante para nós que somos universalistas, né, da Ordem da Cruz do Trampo, que a gente consegue tirar reflexão de tudo. E nós, nessa brincadeira, nesse prazer, né, de correr e tudo mais, a gente tem ainda, assim, aquela ideia, aquele espírito de competitividade, mas, assim, mantendo uma ética e uma moral, né? Só que esses dias eu fui correr lá em São Paulo e eu pude perceber, assim, o quão desequilibrado, assim, nós temos uma população, o quanto nós temos uma população desequilibrada, sabe? Porque na nossa bateria tinha 31 ou 33 pessoas, um número por volta disso, e dentre eles, algumas eram mulheres, né? E normalmente as mulheres elas andam com mais tranquilidade e tudo mais, sem correr tanto, sem atropelar, mas já os homens têm aquela coisa assim, não, eu quero vencer a todo custo. Aquela ilha de competitividade, né? Se eu não ganhar, eu vou morrer. Isso. Aquela coisa bem extrema mesmo. E aí, tipo assim, nesse ímpeto de querer, tipo, ser melhor, de querer ganhar, de querer ser superior, os caras, tipo assim, corroem os seus valores e a sua moralidade a ponto de, tipo, prejudicar os outros, sabe? Então, o que aconteceu foi que, tipo assim, eu tava liderando a prova e tava indo muito bem, né? Porque eu já tinha uma certa experiência e eu nem, tipo, me orgulho disso, porque realmente eu já tenho uma certa experiência naquela pista. Então eu tava dando volta já no pessoal e chegou uma hora que eu tava atrás de um carinha, e eu tava dando volta já nele, mas acho que ele achou que eu tava, tipo, atrás dele, tentando passar. E aí é uma retona, assim, que pega uma baita velocidade, tipo, quase 70 por hora, e no final tem uma curva. E aí, na frente desse cara tinha uma menina e ela tava devagar, que é o normal. E aí, na hora de fazer a curva, eu acho que tipo, ele tava com tanto medo de eu passar dele que ele não freou. Ele simplesmente não fez a curva, porque não dava, porque tava muito rápido. Puta, Ele bateu na menina, jogou a menina pra longe, assim, tipo, o kart dela pra longe, e o carro dele quase capotou e ele voou do kart, sabe? Ele é muito difícil acontecer isso, mas o cara conseguiu ser arremessado do kart, tanta velocidade que ele bateu nela. caraca, mano. E eu tava numa velocidade razoável, mas eu consegui frear ainda, mas eu não consegui desviar, porque na hora que ele bateu, ele jogou a menina pro outro lado, eu tava do outro lado da pista e acabei colidindo com ela também, mas não foi nada demais. Só que o cara aparentemente se machucou, ele até tomou bandeira preta, foi desclassificado, sabe? Mas a gente pode observar nessa história a questão do caminho do meio, porque, tipo assim, você pode viver a vida, por exemplo, se divertir numa brincadeira que é competitiva com equilíbrio, sabe? Que é o que eu tento sempre fazer. Tipo assim, eu quero vencer, mas eu vou vencer de forma honesta
ou vou vencer de uma forma, tipo assim, prejudicando todo mundo, batendo, tentando desclassificar as pessoas, girar as pessoas, tirar Ou as vai pessoas. pelo básico, né? Você tomar consciência de que você não vive daquilo igual um cara profissional, por exemplo, que você precisa ganhar aquilo para você ter dinheiro para você poder comer. Aí você pode ter um nível de competitividade um pouco maior. Mas naquela condição ali, né? São pessoas comuns que estão ali para brincar de kart, de fim, tá ligado? Então, é bem o que você falou. Chega um certo nível mental de certas pessoas que elas totalmente se desligam da moralidade básica para alcançar um objetivo que está na cabeça dela, né? Não tá nada a ver com as outras pessoas. Aí numa dessa ele poderia ter se machucado, ou pior, poderia ter machucado a menina, ou muito pior, porque, né, se ela tava devagar e ele tava a milhão, a chance de ela ter quebrado alguma parte ali, ou se não coisa pior, poderia ter acontecido. Então, Isso. E, tipo, simplesmente pelo orgulho, sabe? Tipo, de manter uma posição e tudo mais. E aí depois continua a corrida assim, e aí eu percebia, sabe, que, tipo assim, os outros caras, tipo, tentando ultrapassar, não tava nem aí se ele, tipo, ia te bater na curva, ia, tipo, te jogar pra fora da pista, se ia te machucar e tudo mais. Eles não estavam nem aí, sabe? Tipo, simplesmente quebraram todos os tipos de valores humanos ali, tipo, do tratar o próximo como gostaria de ser tratado, o amar uns aos outros. Simplesmente, e eu respeito a vida, inclusive, quebraram as 3 leis. Quebraram as 3 leis só pra conseguir uma posição num bagulho que nem valia porra nenhuma. pra no outro dia ele ir pro trampo e bater ponta de novo, tá ligado? Zero lógica. Bom, a minha história é a do shopping de ontem, que agora eu vou contar com mais detalhes, né? Nós entramos na Centauro, ficamos primeiro não fazendo nada de demais, e aí chegamos na parte que tinha uns pesos e fomos colocando as anilhas assim, fizemos uma pequena competição. Todo mundo sabe que a Centauro, eu acho que a Decathlon também é uma empresa, uma loja que é interativa, sabe? Todo mundo entra lá, já tem até aquela pistinha assim no chão pra você fazer uma corrida, sei lá. Todo mundo entra na intenção de achar alguma coisa legal pra fazer lá dentro. E os funcionários e os donos têm noção disso. Então nós inventamos fazer um campeonato, fomos colocando ali anilhas, mas aí o Denino segurou e caiu tudo, então, tudo pro lado, quase caiu em cima do pé da namorada dele. E aí, tá, já tava indo embora da loja, eu achei aquele negócio de fazer exercício no chão assim, fui pegar, levantei, soltou todo o negócio assim, já ia caindo no chão, né, fez um barulho. Você triscou o negócio. Desmontou tudo. Aí a mulher, a funcionária da loja veio meio estressada, falando, tá quebrando a loja toda. E aí, nessa hora, que foi a hora de ter ação correta ou não, né, que nós ficamos pensando, caramba, o que nós faz? Aí eu fiquei pensando, olhando pra ela assim, o Valdir tava dando umas respostinhas, eu também dando outras assim, só tava provocando. Aí ela chegou uma hora que não valia mais a pena, né? Nós vimos que ia se tornar uma coisa grande. Então nós ficou quieto, eu comecei a rir até e fomos embora. Então eu acho que a ação correta é muito de pensar, porque passou por um segundo assim, a ira veio na minha cabeça, mas eu pensei, vai valer a pena? Então, indo mais a fundo, né, percebi que ela é uma funcionária, ela deve estar estressada porque o dia inteiro deve ser assim, semana toda deve ser assim, alguns adolescentes entrando ali fazendo bagunça. Então, indo mais a fundo, eu pensei, ela é um pedaço de Deus, igual nós aprendemos nos Upanishads, né? No budismo, em tudo, nós aprendemos que ela é um pedaço de Deus, um pedaço de nós fazer mal para ela só estaria fazendo mal para nós mesmos. Então, em resumo, é colocar em prática as 3 leis, né? As 3 leis do triângulo, da ordem da cruz do triângulo. E assim nós sabemos como seguir mais ou menos a ação correta, né? Porque quem nunca tinha contato com isso vai pensar, mas o que é a ação correta? E é basicamente isso, é você colocar o próximo como alguém, um pedaço de Deus. Então você já cria um respeito. Aí todos os outros, né? Tem ação, qual que são os outros 7? Ação, tem o pensar, tem o... Deixa eu ver aqui, detalhado aqui, fica mais bonitinho. Aspiração correta, fala correta, ação correta, esforço correto, atenção plena correta. Eu acho que esse caminho a gente pode incluir até mais de um em uma situação só. Por exemplo, porque para você conseguir ter a percepção de como a pessoa está, você precisa ter uma atenção plena.
né? Aí você tem talvez uma aspiração correta para você pensar o que você vai fazer para, consequentemente, você ter uma ação correta. E tem a concentração correta também. Então, acho que são pontos variados que você passa, né, na sua mente ali para você conseguir chegar a uma conclusão de ação para você seguir essa lei, né, de certa forma. E você vê que até a fala correta entra, porque não é se fazer de trouxa, sabe? Não é deixar a menina falando e ficar ali como coitadinho. Não, nós demos umas respostas também que fez sentido. Igual o Valdir falou, que ela não tinha placa nenhuma ali falando que não podia pegar as coisas, entendeu? Então, sem provocar. Então, o caminho o óctuplo não é simplesmente se tornar um bobão, sabe? E deixar que no final tudo vai se resolver. Acho que é você ter consciência das suas ações. É você passar por todo aquele processo, né, do caminho óctuplo, né, de você pensar, aspirar, ter ação, falar, passar por tudo isso e você definitivamente ter uma ação, uma resposta sincera para uma ação, né? A sua reação da ação será algo sincero, né? E de acordo com a lei que ele impõe em relação ao próximo. Então, acho que é justamente isso. Você ter todo um momento caótico ali, em instantes, você passar por tudo aquilo e poxa, aquela pessoa só tá trabalhando, né? Só tá fazendo o trampo dela. Não vou, eu que tô passeando aqui, não vou casar mais, tá ligado? Bom, só para finalizar agora, quero até pegar um gancho do que o Valdir falou e já fazer os meus agradecimentos, que é sobre igual ele contou do kart, se divertir, mas em equilíbrio, sabe? Sem atingir os extremos. E Buda deu o exemplo perfeito disso, porque ele, se parar para pensar, ele tinha a vida perfeita. Até os 30 anos, assim, ele viveu basicamente tudo do bom e do melhor, sem conhecer o lado ruim. Esse que é o mais legal. E é diferente de nós, porque quando ele saiu para fora e conheceu que tinha o lado ruim, instantaneamente ele percebeu que ele tinha que fazer alguma coisa, sabe? Ele fez muito o papel de um rei, de uma pessoa responsável, porque ele pensou, se isso existe, eu tenho que resolver. Não é que ele pensou, não, eu não posso mais ter prazeres da carne, prazeres, ter dinheiro, ter uma vida onde eu consigo me alimentar bem. Ele pensou no sentido de que se tem esse problema, eu resolvo o problema primeiro e depois eu volto para essa vida, se tiver tempo para isso, né? E é diferente de nós, porque nós vivemos ao contrário, nós já vemos a questão da morte, a doença, a pobreza, e mesmo assim nós vivemos a vida normal, e ao invés de tentar achar uma solução para isso, nós vivemos uma vida, tipo, deixando de lado as pessoas que estão passando por isso. Quantas vezes nós vamos pro trabalho e vê os mendigos ali, tipo, nem liga, já ignora, vê como uma coisa normal. Mas o que eu acho um ponto importante em relação à história dele também, que a gente pode tirar como reflexão, não sei se é uma forma totalmente correta de pensar, mas assim que ele se deparou com todo o sofrimento, a tristeza que existia ali ao redor dele, assim, ele saber, né? Ele foi primeiro buscar a própria iluminação, né? Então, nesse momento ele foi atrás dele, para ele entender o que é, para ele ter ciência do que é aquilo, como tratar, para depois que ele alcançar o nível que ele queria, ou que ele esperava alcançar, né? Não sei se na consciência dele ali ele sabia já que ia alcançar ou não sei. Mas para depois que ele alcançou isso, ele voltou para ajudar as pessoas, né? Assim, acho que como Jesus, né? Ele foi pro deserto, se elevou, né? Teve o despertar dele lá, trouxe a consciência do que ele realmente era, para depois ele voltar e ter o movimento mesmo que fez tudo, né, ficar o grande, né? Se transformar num budismo, ou o Jesus, ser o Jesus que é hoje aqui pra gente. Então acho que ele teve esses momentos individuais primeiros, né? E acho que isso é muito interessante pra gente talvez passar para as pessoas hoje que têm os problemas e não têm um certo nível e querer abraçar tudo, tentando resolver tudo. Sim, perfeito. Que eu acho que isso é um ponto que acho que muita gente acaba fazendo e se prejudica por isso. Perfeito. Porque nós vemos que o problema é as pessoas não focar não perceber que tem alguma coisa a ser resolvida. E aí você vê que até a mídia hoje em dia, como eles falam que hoje em dia está dominado pelas trevas, as pessoas buscam formas de entretenimentos que gastam um tempo muito grande desnecessário. Por exemplo, assistir um jogo de futebol, 2 horas ali,
né, 2 horas e meia, e não lembra que tem problemas no mundo a ser resolvido, e aí a pessoa depois vai assistir Big Brother, e aí depois vai assistir um filme e nunca percebe que ela tem que melhorar para o mundo melhorar. E aí quando a pessoa percebe que existe o sofrimento, que foi as 4 verdades, né, que é as 4 partes do sofrimento, ela percebe que ela tem que ajudar a pessoa. Então ela começa a pensar, não, eu vou ajudar financeiramente, eu vou ajudar não sei lá o quê. E começa a perceber que a ajuda dela, por mais que seja grande nesse sentido, não é o suficiente para mudar o mundo. Então, como que a pessoa consegue realmente mudar o mundo de uma forma grande? Depois que ela iluminar a si mesma. Todo mundo que está nesse caminho, que já está criando um amor pelo próximo, ele começa a perceber que a ajuda dele com dinheiro ou coisa assim ainda é muito pouco. Então ela cai realmente na iluminação para a partir daí ajudar de forma grandiosa. É muito legal porque cai muito com o que Jesus ensinava mesmo, né? Se parar para pensar, Jesus fez a mesma coisa também. E mesmo eles sendo quem eles são ou quem eles se transformaram, na época, eles ainda assim foram muito perseguidos. Então, assim, mesmo depois eles alcançarem um nível elevadíssimo, assim, eles ainda foram perseguidos e tiveram problemas, né? Então, imagina uma pessoa que não tem um nível tão avançado e ainda assim quer fazer muito, né? Sem poder conseguir fazer muito, né? E o interessante é que você vê que não é que você precisa se abster de tudo. É que a quantidade de coisas que você quer fazer ou a quantidade de gente que você quer ajudar demonstra o nível de amor que você já alcançou. Então, não é deixar tudo para trás. Você pode ajudar e ter as coisas. Eu acho que é o aplicável do caminho óctuplo hoje em dia, sabe? Fazer o seu melhor dentro do seu possível, né? Fazer o seu melhor. Não o melhor do próximo, de quem acha que é o melhor. Bom, da minha parte é isso. Só complementando para a gente entender o nível de distração que as pessoas chegaram em relação aos sofrimentos, né? Que você estava falando, tipo, Siddhartha Gautama, ele observou os sofrimentos e falou, vou resolver isso daqui e depois eu me preocupo com as coisas do mundo, se for necessário isso. E a gente percebe que as pessoas tanto não se preocupam mais com o sofrimento alheio, com o nível de indiferença que as pessoas desenvolveram, que hoje é um tema bem atual e provavelmente as pessoas, por mais que essas palestras talvez não sejam o foco atingir as pessoas de hoje, mas sim o ser humano do amanhã, para as pessoas entenderem o nível que as pessoas estão dando atenção para tratar medicinalmente, tipo, criar bonecos, sabe? Tipo, essa história que está acontecendo aí dos bebê reborn, tipo, estão tratando o bebê reborn que são bonecos como se fossem crianças que têm vida, que necessitam de atenção, de alimento, de tratamento médico, sendo que milhares, milhões, quiçá milhões de crianças sofrem com falta de alimento, de atenção, de roupa, de uma família, de uma casa, de uma coberta, sabe? E as pessoas simplesmente esquecem que tem muito sofrimento acontecendo aí fora e dão atenção para coisas que não fazem sentido nenhum, sabe? Assim como com o entretenimento e muitas outras coisas. Então é só um reflexo da ideologia que a humanidade carrega hoje. Outro exemplo, deixa eu dar um exemplo rapidinho que eu vi esses dias, que era um cara, aquele negócio que ele se sente cavalo, sabe? Só que ele se sente um cavalo não binário. Aí tem um vídeo dele falando, todo cara assim de cavalo. Aí ele fala, mas eu me sinto um cavalo, só que não binário. Eu não me sinto nem um cavalo, nem uma égua. Hoje em dia eu me considero um cavale. Ah, não, mano. Olha as coisas que as pessoas estão preocupadas, velho. Ele vai no podcast, grava vídeo pra explicar, tipo, isso. É importante isso? Nossa, velho. Tá preocupante. E para mim, então, querendo ou não, o Buda fez certo porque ele fez aquilo, né? Primeiro buscar o reino dos céus, para depois tentar resolver os problemas, né? Então, e o que ele fez realmente funcionou, porque ele buscou, depois ele viu que os problemas que ele via como problema vão continuar acontecendo, né? Então, só tem que saber viver com esses problemas, né? Se aprender a lidar, a você entender que, mesmo sabendo que esses problemas existem, fazer com que o impacto deles em você ou na sua vida seja um impacto
positivo, né, de certa forma, né? Por mais que aconteça algo triste, você tem uma reflexão daquele tipo de tristeza que está naquele momento e trazer tudo como aprendizado, né? Sim, e eu acho que é por isso que hoje em dia as coisas estão dessa forma aí. Porque parece que as pessoas simplesmente quiseram, com tanto sofrimento que a gente tem aqui, que realmente tem, né, os problemas da matéria, as pessoas, sei lá, parece que em algum momento se cansaram de buscar algo que trouxesse um conforto, né? Porque, querendo ou não, quem segue a filosofia budista tem um conforto, sabe? Querendo ou não, é confortante saber que, pô, a gente está passando por tudo isso, mas nada disso sou eu, sabe? Mas é um conforto que traz essa sensação de liberdade, mas que não tira a nossa responsabilidade como humanos, né? Eu acho Pelo que contrário, né, dá mais ainda a nossa responsabilidade de saber lidar com essas coisas, né? Exatamente. E parece que as pessoas de hoje em dia caiu no conforto de querer não ter mais a responsabilidade de ser um humano que vai passar por esse sofrimento, né? É isso que eu ia falar. Então, tipo, nasci num corpo masculino, então logo eu tenho minhas responsabilidades tanto quanto humano, tanto como esse gênero, né? Querendo ou não, eu sou homem, eu tenho mais força, então eu tenho essas certas responsabilidades como homem, sabe? De ser alguém que vai proteger, coisa do tipo, né? Só que aí parece que hoje em dia as pessoas veem, não quero ser isso não. E aí Eu acho. se torna o que quiser. Eu acho muito que as pessoas, devido a toda a questão genética e consciente social, elas querem fazer parte do meio, então elas criam essas coisas bizarras, mas ao mesmo tempo elas querem fazer parte do meio e não querem ter as consequências. Exatamente. Então acho que ter as aí ações. acaba virando essa loucura e tá virando uma bola de neve, né? O céu é o limite. Mas bom, da minha parte é isso, Léo. Então já vou agradecer pela palestra. Eu acho muito importante a questão da filosofia budista, né? E ter essa visão do budismo como algo normal, né? Não tão endeusado que é hoje em dia, né? Porque realmente só a filosofia budista já é o suficiente, não precisa endeusar isso, né? Entender que ela já atualmente já faz parte do nosso dia a dia. Se a gente Exatamente. aplicar ela, já dá certo, né? Sim. Então eu queria agradecer pela palestra, agradecer o Dani e o Valdir também pelas reflexões, agradecer a todos os mestres que ajudaram a gente aqui a ter as reflexões e a todos que estão assistindo também pelo YouTube. Antes de terminar também, só queria deixar uma reflexão que eu estava tendo esses dias. Uma das pessoas que trabalha comigo se diz, na verdade, budista ou praticante do budismo. E essa pessoa, ela era o exato exemplo do que não é ser um budista, tá ligado? Do que não é seguir o que Buda ensinou. E eu só queria deixar a pergunta assim, nós estamos usando a religião como rótulo ou nós estamos, de fato, seguindo as filosofias superiores que foram trazidas pelos mestres, né? E uma outra pergunta é, por que os demais monges que meditavam ali com o Siddhartha Gautama não conseguiram encontrar o que ele encontrou, não conseguiram alcançar o mesmo nível que ele encontrou, né? Então, é só essas reflexões que eu queria deixar e agradecer pela palestra, Léo, pelo assunto trazido. Achei muito interessante. Agradecer também ao Daniel e ao Daniel pelas reflexões e pelos comentários. E também agradecer aos mestres, ao Cico, que está coordenando esse trabalho, ao mestre Matiz e a Jesus por estar sempre cuidando de nós todos e do nosso planeta. Também te agradeço, Léo. Acho que você trouxe uma profundidade muito boa na palestra. Agradeço ao Denis e ao Valdir pelos comentários e aos mestres espirituais pela ajuda. É isso. Eu que agradeço, gente. Foi muito bom. Gostei da palestra de hoje. É isso então. Próximo dia. Obrigado, gente. Amo vocês.